Muito bem. Boa noite, primeiro ano. Sou o Arivan Sampaio, sou professor de Física. E hoje eu estarei resolvendo as questões de Física das últimas duas aulas. Então nós teremos hoje uma aula de revisão das questões que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Tá? Com relação a essas aulas, muitos já enviaram essas atividades, outros não enviaram. Desses, alguns justificaram e estão fazendo essa atividade, mas de qualquer forma, eu estarei resolvendo e disponibilizando para vocês. E espero que, mesmo assim, quem não fez a atividade ainda, nesse caso, pode fazer a atividade e me enviar. Estará tudo certo, ok? É importante a gente trabalhar a resolução dessas questões, né, dessa forma, tá? Como revisão, para que vocês tenham um melhor entendimento é, sobre o que melhor entendimento da aula e sobre o que vocês fizeram, né? Tá bom? Então, assim, antes de começar, eu gostaria de dizer que estou gravando aqui em casa e é natural que aconteçam barulhos lá fora, tá bom? Então, eu não pretendo trabalhar muito a edição desse vídeo, porque é muito trabalhoso, né? Então, não se incomodem, tá? Não, quando tiver algum barulho considerável, eu pauso o vídeo, então nós continuaremos, tá bom? Era isso para o momento. Então vamos lá, né? Na resolução da questão. Nós vamos começar com o assunto conceitos iniciais em cinemática e velocidade média. Aqui nós temos a atividade do dia 17 para resolver as questões 22, 23, 24 e 5. Tá? Essas que vocês estão vendo aí. Então vamos lá, né? Para a resolução das questões. Muito bem. Questão 22. Observe a figura. Então, o que vocês têm aí? Né? Duas crianças correndo uma em direção à outra. Em um plano. Uma menina e um menino. Como deve ser orientada a trajetória para que a velocidade da menina seja negativa? E como deve ser orientada a trajetória da menina para que a sua velocidade seja positiva? Muito bem. Inclusive na última aula, nós revisamos essa ideia de trajetória, né? A ideia de trajetória. O que é trajetória? A trajetória, ela é representada. Só um minuto. A trajetória, ela é representada por uma, né, por uma reta com uma direção. Essa reta é numerada, assim como a nossa reta real, né? Então nós temos importante isso, o sentido da seta, como vocês veem, ela está apontando para a direita. O sentido da seta indica as posições positivas dessa trajetória e assim vai. E o sentido oposto indica as posições negativas dessa trajetória. Ok? Então, assim que nós representamos a trajetória, tá? Por uma seta orientada.
A pergunta é bem simples. Como nós devemos orientar uma trajetória para a menina de modo que a sua velocidade seja negativa? Nós devemos lembrar que a velocidade ela é negativa quando o corpo se movimenta no sentido contrário à orientação da trajetória. Tá? A trajetória, no caso, está apontando para a direita, né? Então seria o caso, a velocidade negativa é o caso de uma pessoa que se movimenta na direção dessa seta aqui, direção oposta à trajetória. Por quê? A sua velocidade fica negativa. Por exemplo, imagine que vamos lá. Imagine que a princípio a menina estivesse aqui, tá? Na posição 1, no tempo igual a 0 segundos. A trajetória pode estar indicada em. Desculpa. Essas posições podem estar indicadas em metros e o tempo em segundos. E no tempo igual a 2 segundos, né, o tempo t igual a 2 segundos, a menina se encontra nessa posição. Tá? Então, a posição inicial S0 é igual ao tempo, corresponde ao tempo inicial igual a 1, e a posição final corresponde ao tempo final, tempo igual a 2 segundos, menos 3. Ok? E qual é a variação de tempo? Ou melhor, o tempo final. Tempo inicial, desculpa. 0 segundos. E o tempo final igual a 2 segundos. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou colocando uma situação para dizer que um corpo, para mostrar de alguma forma que o corpo que se movimenta no sentido contrário à orientação de uma trajetória, ele tem velocidade negativa, que é o que a princípio nós queremos afirmar sobre a menina, né? Muito bem. Então vamos. O que nos vai indicar isso é a velocidade, como eu disse. Então a velocidade média, é igual à variação de espaço pela variação de tempo. A velocidade média dessa criança. A variação de espaço, pessoal, é a posição final menos a inicial, correto? Ou seja, menos 3 menos 1, que dá menos 4. E a variação de tempo, eu não sei se o cursor está visível, tá? Eu não sei se ele fica, tá? Acompanhe na fórmula de velocidade média, o ΔT, denominador. A variação de tempo é o tempo final, 2 segundos, menos o tempo inicial, 0 segundos. Bom, 2 menos 0 é 2. Então vocês já veem aí que a velocidade média é o número negativo. É o número negativo, menos 2. Bom, o espaço está medido em metros e o tempo em segundos. Portanto, essa velocidade média está em metros por segundo. Tá bom? Então veja, um corpo que se movimenta no sentido contrário à orientação da trajetória tem velocidade negativa. Tá? A questão é mais simples que isso. Ela é mais imediata, mas eu quis mostrar para vocês qual é a situação em que a velocidade da menina é negativa. Qual é? Quando ela se movimenta no sentido contrário à orientação da trajetória. Fizemos um exemplo e deu menos 2 metros por segundo. Tá bom? Então, de modo imediato, se a velocidade da menina é negativa, então como nós devemos orientar a trajetória? Nós devemos orientá-la no sentido contrário à direção em que a menina se movimenta. Tá bom? Tá aqui a orientação à trajetória, eu não preciso numerar, a questão é mais simples. A criança se movimenta nesse sentido aqui, o sentido da seta aqui está a velocidade dela, nesse sentido para a esquerda. Eu só afirmo que a orientação da trajetória está para a direita, sentido contrário, e isso me garante que
a velocidade da menina é negativa. Gente, velocidade positiva, velocidade negativa não tem nada a ver com velocidade, o valor absoluto da velocidade, o ganho de velocidade ou perda de velocidade, no sentido se sua velocidade, se ela tende a aumentar a velocidade ou diminuir, tá? Para deixar mais claro, porque fica mais claro quando nós falamos em valor absoluto de velocidade, né? Quando nós falamos de velocidade positiva ou negativa, o valor absoluto da velocidade não muda. Veja bem, porque o valor absoluto da velocidade menos 2 é igual ao valor absoluto da velocidade 2. Tudo é igual a 2. Qual é a informação que está no sinal da velocidade é se o corpo se desloca na direção da trajetória, né? Ou na direção contrária à trajetória, ok? O sinal da velocidade, ela traz a informação da direção em que o corpo se desloca em relação à orientação da trajetória, tá bom? A informação se a velocidade aumenta ou diminui em valor absoluto vai estar lá na aceleração, que é um outro assunto, né, para a próxima aula, tá bom? E é claro, então na letra, e é claro, a velocidade, ou melhor, a orientação da trajetória para que a velocidade da menina seja positiva é aquela orientação na direção em que a criança se movimenta, né? Se desloca. Na direção da velocidade da menina, tá? Então, se a menina se desloca para a esquerda, a orientação da trajetória fica também orientada para a esquerda. Ok? A trajetória tem o mesmo sinal, a direção da trajetória tem a mesma orientação da velocidade da menina. Nesse caso, a velocidade é positiva, tá? Poderia mostrar também como exemplo, mas é só você fazer o contrário aqui, dizer que o tempo inicial é 0 segundos e o tempo final 2 segundos. Nesse caso, a menina estaria se movimentando. Então veja, se a menina se movimenta da posição menos 3 para a posição 1, ela está se movimentando no sentido em que as posições aumentam, né? Refaz os cálculos aí abaixo, vocês vão perceber que a velocidade terá um valor positivo e não mais negativo, tá? Muito bem. Dada a questão como resolvida, vamos fazer a segunda questão. Não, não é isso. Só um minuto, pessoal. Ó, tem uma moto aí fazendo barulho aí fora. Muito bem, vamos para a questão 23. Diz o seguinte: um móvel efetua um movimento em relação a um certo referencial. Suas posições variam com o tempo, de acordo com os dados da tabela. Vamos lá olhar para a tabela. Aqui nós temos o tempo t dado em horas, tá? Aqui é t dado em horas. Nós temos o espaço s dado em quilômetros. E aqui é a continuação do tempo, tá, pessoal? Tempo dado em horas e o espaço s dado em quilômetros. Essa parte aqui de baixo é a continuação, tá, dessa primeira linha. Perceba que vai de 0 a 6, continua no 7, do 7 vai até o
13º, 13 horas. Então, por exemplo, quando o tempo era 0 horas, ou seja, o, o início do movimento, o carro já se encontrava na posição 10 quilômetros. Por exemplo, quando o tempo era 4 horas após o início do movimento, né, a posição do móvel, na verdade, já era 90 quilômetros. Qual era a posição do móvel às 11 horas após o início do movimento? Né? O carro se encontrava na posição 30 quilômetros. Veja, 13 horas após o carro iniciar seu movimento, a sua posição era menos 10 quilômetros. Ok? Letra A. Determine a posição inicial do móvel. Tá? Simples. Não há cálculo aqui, tá, pessoal? A posição inicial do móvel é aquela posição que corresponde ao início do movimento. Como eu disse, o início do movimento nós contamos o tempo 0. Portanto, aqui o tempo 0 horas, então sua posição era 10 quilômetros. Beleza? Calcule a velocidade escalar média do móvel nos intervalos de tempo de 1 hora a 5 horas. Qual era a velocidade média desse móvel? Entre 1 hora e 5 horas. Qual foi a velocidade média que ele desenvolveu? Se por acaso ficou difícil para vocês, há uma dica já aí, né? Ele está falando de velocidade média. Geralmente quando nós olhamos para a fórmula, surge uma luz, né? Se você não sabe muito bem como fazer a questão, mas sabe qual é a fórmula, escreva a fórmula da velocidade média no caso. É a variação de espaço dividido pela variação do tempo. Né? Então, eu preciso, para dar a velocidade média, eu preciso dessas duas informações. A variação de espaço, veja, posição final menos posição inicial, vou escrever aqui. Posição final menos posição inicial. E a variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tá? Então é só pegar essas informações na tabela, então você terá a velocidade média. A velocidade média igual... Vamos pegar os dados direto da tabela. Tá? Qual a posição final do móvel? Qual a posição inicial? Tempo e tempo inicial. Vamos lá. Calcule a velocidade escalar média do móvel nos intervalos de 1 hora a 5 horas. Bom, eu já tenho o intervalo de tempo ΔT, né? O tempo final é 5 horas e o tempo inicial é 1 hora. E qual é a variação de espaço correspondente? Bom, 1 hora aqui, a posição do carro era 30 km. E no tempo 5 horas, a posição do carro era 110 km. Tá? Muito bem. Vamos substituir aqui. A posição final, né, a posição que corresponde ao tempo final, que é 5 horas. Essa posição final é 110. Menos a posição inicial, que corresponde ao tempo inicial, era 30 km. E a variação de tempo é 5 horas menos 1 hora. Tá? Porque a questão diz, né, que é para calcular essa velocidade média nesse intervalo de tempo, de 1 hora até 5 horas. E a variação de tempo é o tempo final, 5 menos o tempo inicial, 1. Vamos resolver isso aqui. 130 menos 30 dá 80, é? 80 e 5 menos 1 dá 4. 80 dividido para 4 dá 20. Responde aí. 20 km por hora. Lógico, o espaço está dado em quilômetros e o tempo está dado em horas, então a velocidade média é a unidade de espaço por unidade de tempo. Aqui, no caso, quilômetros por hora. Pronto, calculamos a velocidade escalar média do móvel entre 1 hora e 5 horas. E também calcular essa velocidade média
no intervalo de 6 horas a 12 horas. Vamos lá. 6 horas está aqui, né? Às 6 horas o carro se encontrava na posição 130. Vou fazer aqui de outra cor. Às 6 horas o carro se encontrava na posição 130. Vou fazer assim. E às 12 horas aqui o carro se encontrava na posição 10 quilômetros. Então, vamos calcular a velocidade média no intervalo entre 6 e 10 horas. Bom, tempo final, tempo inicial. A posição final do móvel é 10 e a posição inicial é 30. Então fica a posição final 10 menos posição inicial 30. Espero que vocês não estejam confundindo de onde está saindo esses números, né, pessoal? Imagino que não. E a variação de tempo. A questão diz que é no intervalo de 6 a 10 horas. A variação de tempo é o tempo final de 6 a 12 horas, correto? Então a variação de tempo é o tempo final 12 horas menos o tempo inicial 6 horas. Então implica que a velocidade média nesse segundo momento é 10 menos 30 dá menos 20 e 12 menos 6 dá 6. Se eu não fiz nada errado, isso aí vai dar quanto, pessoal? 20 para 6. Deixa eu dar uma dízima. Dá uma dízima. Vou fazer aqui esse cálculo. Lembrando que, né, o espaço está dado em quilômetros e o tempo está dado em horas. Né? Menos 20 para 6 dá menos, né? Uma divisão menos com mais dá menos. 10 para 3 aqui vai dar uma dízima. 3, tá, aproximadamente, né? 3,3 quilômetros por hora. Aqui está na forma decimal, né? Nós poderíamos ter simplesmente simplificado e deixado na forma fracionária, tá? Mas para ficar conveniente com o primeiro, deixei na forma decimal, tá bom? Então vocês, deixa eu, acabei não colocando a informação de velocidade média, né? Deixa eu colocar aqui direitinho. Velocidade média, colocar aqui embaixo, implica que a velocidade média nesse segundo momento é igual a menos 3,3 km por hora. Muito bem. Então, no primeiro momento o carro teve uma velocidade positiva, e no segundo momento uma velocidade média negativa. Isso não quer dizer que o carro manteve o tempo todo, no primeiro caso, uma velocidade de 20 km por hora, né, pessoal? Nós já sabemos o que é velocidade média, né? É a média das velocidades, porque no mundo real, como eu já discuti com vocês, os corpos, no mundo real, eles não andam com velocidade constante. Isso não é comum. Há sempre pequenas há sempre aceleração, ou melhor, há sempre pequenas variações dessa velocidade. Inclusive já dei um exemplo para você que por mais que você tente caminhar com velocidade constante, fazendo uma melhor observação sobre sua velocidade, vamos perceber que ela não é tão constante assim. Lembra que pelo menos por alguns décimos de segundo ou centésimos de segundo o seu pé para, né? Bom, é isso. E no segundo momento a velocidade média é menos 3,3 km por hora. Isso não quer dizer necessariamente que o carro esteve durante todo o percurso
com essa velocidade negativa. Isso quer dizer, é uma média de todas as velocidades que ele assumiu ali entre as 6 horas e as 12 horas após o início do movimento. Ok? Beleza? Vamos responder a letra B, né? A letra C, melhor. Muito bem. A letra C pergunta o seguinte: o movimento é progressivo ou retrógrado nos intervalos de tempo do item B? Olha só, nós temos que responder o item B para poder responder a letra C, né? Bom, a resposta no intervalo entre no primeiro intervalo de uma hora de uma hora? Desculpa. A 5, né? De uma hora a 5 horas, a sua velocidade era positiva, portanto, o movimento responde aí, progressivo, né? Progressivo. Ou seja, aquele movimento em que o corpo assume, ou melhor dito de uma forma melhor, o movimento é progressivo quando a sua velocidade é positiva, né? Assim fica mais simples. Se o corpo tem velocidade positiva, seu movimento é progressivo. Se o corpo tem velocidade negativa, seu movimento é retrógrado. É o caso do intervalo de 6 horas a 12 horas. Tá? Nesse caso, o movimento é retrógrado. Muito bem. Agora sim. E a letra D, qual o deslocamento e o espaço percorrido nos intervalos de 0 a 6 horas, de 0 a 12 horas, ou melhor, repetindo. O intervalo é de 0 a 6 horas, de 6 a 12 horas e de 0 a 12 horas. Qual é o deslocamento e o espaço percorrido? Deslocamento, espaço percorrido, não é a mesma coisa? Deslocamento, espaço percorrido. Não, essa altura aqui do campeonato nós sabemos que, fisicamente falando, espaço e passou, né? Então nós sabemos fisicamente que espaço percorrido e deslocamento são conceitos diferentes, exatamente, né? O deslocamento leva em consideração apenas a posição final inicial, é aquilo que nós calculamos na velocidade média, o ΔS. Já espaço percorrido não, é aquilo que é aquele que se aproxima mais do que nós entendemos, né? Da distância que alguém percorre, ou melhor, no nosso dia a dia, né? Ele leva em consideração todas as posições pelo qual você passou. Bom, se você pudesse registrar suas pegadas quando você vai de um ponto a outro, como por exemplo da sua casa até a casa da sua avó, né? Da sua casa até a casa do seu pai, se hipoteticamente é casado, mora em outro local. Se vocês pudessem deixar os seus passos, o seu espaço percorrido é a linha que liga esses passos, tá? É o rastro que você deixou, né? O desenho que se forma com os rastros que você deixou. Isso é o espaço percorrido. Deslocamento não. Deslocamento vai levar em consideração só, no caso, no exemplo que eu acabei de dar, só a posição da sua casa e a casa da sua avó, né? Apenas a posição final e inicial. Isso pode
pode ser difícil de aceitar que é coerente fisicamente, mas faz muito sentido, ou melhor, as contas batem direitinho quando nós estamos trabalhando em outro tipo de espaço, ou melhor, no terceiro ano vocês vão ter contato com isso, né? Campos conservativos, vamos lá. Muito bem, eu estou querendo saber o deslocamento e o espaço. Bom, vamos calcular primeiro o deslocamento entre 0 e 6 horas. 30 minutos de gravação, tentar agilizar aqui, né, pessoal? Deslocamento entre 0 e 6 horas, vamos lá. Às 0 horas, está aqui, né? Tempo igual a 0 hora, agora a posição do corpo é 10 metros. E às 6 horas está aqui a posição do corpo no móvel é 130 metros. Então, 130 metros. Inclusive, para deixar mais claro a ideia, vou fazer aqui uma reta e registrar essas posições. Vamos imaginar que aqui é a sua casa. Aqui é a casa da sua avó ou da sua namorada, vocês decidem aí, ok? Então aqui nós temos a posição 0, posição vai até, tomara que caia, né? 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130. Ok. Na verdade, a sua avó, ela mora mais perto. Então, deixa eu reduzir aqui. Então, aqui estaria a casa. Ok? Então, vamos lá. Então, posição 10, 20, ou melhor, não é 20, 30, 30, 50, 70, 90, 110 e 130. Tá correto? Perceba, aqui não é a origem da trajetória. A origem da trajetória está, né, está lá para trás. Aqui é a posição 10. Ok? Então veja só. Qual é a trajetória, ou melhor, qual é o deslocamento de 0 a 6 horas? Está aqui correspondente, né, pessoal? 0 horas. 0 horas. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Bom, a princípio é isso. Tá. Deixa isso aí. Vamos imaginar que você saiu aqui da posição 0 e às 6 horas você está aqui, posição 130. Então, qual é o seu deslocamento? O deslocamento leva em consideração a posição final menos a posição inicial. Eu vou tirar esse SF para nós nos habituarmos com a notação mais usual dos livros, tá? A posição final é só S menos posição inicial. Aí sim, o zero, o S índice 0. A variação de espaço aqui, a posição final 130, a posição inicial 10, como eu já marquei ali na tabela. Então implica que essa variação de espaço dá 120 metros. O espaço é dado em metros, ok? Muito bem, então o deslocamento de 0 a 6 horas é
120 metros, o deslocamento. E o espaço percorrido? Veja, de 10 para 30 ele percorre 20 quilômetros, ok? Metros, desculpa. De 30 para 50, mais 20 metros, então dá 40. Você vai perceber que está espaçado aqui de 20 em 20 metros. Então, ele percorreu 20 metros, 40, 60, 80, 100. Ele percorreu 120 metros. Então, nesse caso, a trajetória, o espaço percorrido, vou chamar assim, de espaço percorrido. Você chamou de espaço. Gente, inclusive, espaço percorrido ou trajetória é a mesma coisa, né? Espaço percorrido foi igual também a 120 metros, né, pessoal? 120 metros. Porque nós podemos imaginar, na verdade aconteceu isso, ele andou numa reta, né? A sua trajetória não divergiu do seu deslocamento. E no segundo caso, ele quer saber o deslocamento, o espaço percorrido de 6 horas até as 12 horas. Esse caso aqui, de 6 horas a 12 horas. De 6 horas a 12 horas, né? Então, bom, de 1 hora até 6 horas. Bom, 6 horas ele estava aqui, ok? Vou apagar aqui agora para não confundir. 6 horas ele estava aqui na posição 130 metros. E às 12 horas, onde ele estava? Bom, 12 horas ele estava aqui. O tempo é 12, espaço é 10 metros. Então ele estava aqui. E após, ele estava nessa posição. Muito bem. Qual é o seu deslocamento? Vou fazer aqui de vermelho agora, no segundo momento. Entre 6 e 12 horas. A sua variação de espaço é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Implica que essa variação de espaço é igual ao espaço final, ou seja, às 12 horas era 10 metros. Menos o espaço final, ou melhor, desculpa, o espaço inicial aqui era, o espaço inicial era 130 metros. Isso aqui dá igual a menos 120 metros. Né? O seu deslocamento entre as 6 horas e as 12 horas, após ter iniciado o movimento, teve um deslocamento de menos 120 metros. O que isso quer dizer, pessoal? Um deslocamento negativo, né? É o que vocês perceberam ali. Nesse intervalo de tempo, entre as 6 horas e as 12 horas, ele caminhou no sentido contrário à orientação da trajetória. Ele teve velocidade negativa, ele manteve um movimento retrógrado. Tá? O tempo passou, suas posições diminuíram. É isso. E qual foi o seu espaço percorrido? Vamos lá. Às 6 horas, vamos imaginar que ele estava aqui, né? 6 horas, ele estava nessa posição, 130 metros, 6 horas. Às 12 horas, ele estava na posição 10 metros. Está aqui destacado. Ele estava aqui, ó. Tá? Repetindo. Às 6 horas ele estava na posição 130 metros, como está dizendo aqui está o comando, entre 6 horas e 12 horas. 6 horas ele estava aqui, 180, 12 horas ele estava aqui, posição 10. Muito bem. Então ele partiu dessa posição 130 e foi para a posição 10. Qual foi seu deslocamento aí, né? Vou fazer aqui de outra cor. No terceiro momento,
Não o terceiro momento, na verdade, né, pessoal? Na verdade, eu estou querendo saber agora é o espaço percorrido entre 6 e 12 horas ainda. Então, o espaço percorrido é quantos metros ele percorreu, né? Veja, de 130, nós já sabemos que em cada intervalo desse aqui nós temos 20 metros, né? Então, veja, aqui eu tenho 20 metros, daqui para cá ele andou mais 20, daqui para cá andou mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 20. Então, o seu espaço percorrido é igual a 120 metros. Você pode se perguntar, pode estar se perguntando, professor, mas o corpo não se movimentou no sentido contrário à orientação da trajetória e o espaço percorrido é positivo? Sim, sim, é isso mesmo. Porque quando nós falamos em o espaço percorrido, é a distância que o corpo percorreu, e nesse caso ela é sempre positiva. Em física, a distância nunca é negativa, ok? Em física, não faz sentido distância ser negativa. O deslocamento faz? Faz. O deslocamento pode ser negativo? Pode ser negativo. E ali está a informação se o corpo, o móvel, está se deslocando no sentido contrário ou no sentido da trajetória. Mas quando nós falamos distância, melhor, o termo aqui, o espaço percorrido é o mesmo que a distância. Né? Quando nós falamos em distância, ela é sempre positiva, tá bom? Você nunca vai percorrer, fisicamente, nós falamos, nunca vai percorrer uma distância negativa, fisicamente falando, tá bom? E, e é coerente com o mundo real, é muito coerente com o mundo real. Nós não falamos que nós percorremos uma distância positiva, perceberam isso? Quando você vai de um ponto ao outro, você sempre mede essa distância positivamente, né? Então isso é coerente fisicamente. Vamos lá, ainda tem o espaço de 0 a 12 horas, fica com vocês, pessoal. É a mesma coisa, tá bom? Fica muito repetitivo. Novamente aqui, deslocando as coisas. Muito bem. Esse aqui. Vamos agora resolver a questão 24. Também foi passada para vocês. O que diz a questão 24? O que indica o velocímetro de um carro? Né? O que nós temos aí? Nós temos uma imagem do painel de um carro e, dentre outras coisas aí, entre outros ponteiros, né? Tem ali esse maior, o central aí, ele mede a velocidade do carro. Bom, isso nós já sabemos, do nosso dia a dia, né? É o equivalente de moto. Inclusive a palavra velocímetro quer dizer medida de velocidade, né? Vem aí de velocidade, veloci vem de velocidade e o metro vem de medida. Então, velocímetro mede a velocidade de um carro. Bom, mas a pergunta, quando nós estamos em velocidade, nós vimos que existe a velocidade escalar média e a velocidade instantânea. Então, a melhor resposta para essa pergunta é dizer que tipo de velocidade. É a velocidade média ou a velocidade instantânea. Veja, quando nós olhamos para o ponteiro de um carro, o que nós temos, o que imaginamos que nós estamos vendo ali, é a velocidade do carro naquele instante, certo? É a velocidade no instante, no momento, ou melhor, é a velocidade do carro no instante que você faz a medida. O que é fazer a medida aqui? É olhar para o ponteiro
o velocímetro do automóvel, né? Então, o que nós estamos falando aqui de velocidade média ou velocidade instantânea? É de velocidade instantânea, porque o conceito de velocidade instantânea é aquela velocidade que se dá no intervalo de tempo muito curto, né? Que é o que o velocímetro marca. Ele indica a velocidade do carro no instante em que o carro se encontra com aquela velocidade, né? Por exemplo, lá não está registrando a velocidade do carro há 5 minutos atrás. Não, o velocímetro do carro é óbvio isso, né, pessoal? É só para deixar bem claro que é velocidade instantânea, pois é a medida da velocidade do carro no instante em que ela ocorre. Tá bom? Questão bem simples. Questão 25. Numa viagem de automóvel, o motorista pediu para o passageiro Vitor anotar os instantes em que passavam pelos marcos quilométricos da estrada. A tabela mostra as anotações feitas por Vitor. Então, Vitor fez o seguinte: no marco 20 quilômetros, ele olhou para o relógio dele e percebeu que era 8 horas e 10 minutos. Então, no marco 26 quilômetros, ele percebeu que já era 8 horas e 13 minutos. E assim vai. No marco 59 quilômetros, ele percebeu que era 8 horas e 37 quilômetros. Ele percebeu que era 8 horas e 37 minutos. Né? Então, ele fez as anotações do marco quilométrico e do tempo correspondente. Qual a velocidade escalar média do carro em quilômetros por minuto entre os marcos 20 km e 26 km? Bom, entre 20 e 26. No marco 20 km, o tempo correspondente é 8 horas e 10 minutos. E no marco 26, o tempo correspondente é 8 horas e 13 minutos. Certo? Qual é a velocidade escalar média? Vamos colocar aqui essa fórmula. A velocidade média é igual variação de espaço, variação de tempo. Essa é a questão imediata, né, pessoal? Velocidade média é igual a variação de espaço, né, do tempo considerado. 26 km, posição final, menos a posição inicial. Né? Veja, ele começou a marcar no quilômetro 20. Então, 20, no intervalo considerado, a posição final é 26 e a posição inicial é 20. Posição final 26 menos posição inicial 20. E qual foi a variação de tempo correspondente? Veja, 8 horas e 13 minutos, o tempo final, e 8 horas e 10 minutos, o tempo inicial. Bom, vocês já perceberam aí que a variação de tempo aí é 3 minutos, né? Mas, como é um pouco diferente, como curiosidade para quem não sabe, como é que nós calculamos tempo, né? Veja, aqui nós temos horas e minutos. Talvez isso aqui seja o que tem mais de interessante aqui, né? Eu quero saber qual é o intervalo de tempo entre 8 horas e 13 minutos e 8 horas e 10 minutos. Eu pego o tempo final, que é 8 horas e 10 minutos. Não, 8 horas e 13 minutos o tempo final. 8 horas e 13 minutos menos o tempo inicial, que é 8 horas e 10 minutos. Olha, assim que nós subtraímos, pessoal. Então, 13 minutos menos 10 minutos dá 3 minutos. E 8 horas menos 8 horas dá 0 horas.
Então aqui nós temos 3 minutos, tá? 3 minutos. Deixar bem claro aqui a unidade de medida e o espaço está dado em quilômetros. Então qual a velocidade média aí, pessoal? 26 menos 20 dá 6. E 6 dividido para 3 dá 2. 2 o que? Quilômetros por minutos. Essa é a velocidade média do carro nessa viagem, tá? Nos marcos entre o quilômetro 20 e o quilômetro 26. O carro desenvolveu ali uma média de velocidade de 2 quilômetros por hora. Isso era um carro mesmo, gente? Automóvel, né? Pouco? Não? Pouco. Ah, tá certo. Não é 20 quilômetros. Tá bom. Veja, 2 quilômetros por hora é pouco para um carro, né? Mas 2 quilômetros por minuto tá mais razoável agora, né, pessoal? E de fato, o tempo está em minutos. Tá? Eu aprendi, nem sempre isso é fácil, mas eu aprendi que quando você encontra uma resposta, você tem que pensar se isso é coerente com a questão. Então nós sempre devemos voltar, né? Eu cometi um vacilo, mas logo eu fiz a leitura e vi que não estava muito coerente 2 quilômetros por hora para um carro. De fato, é quilômetros por minuto. Tá? Fique atento. Na letra B, diz o seguinte: determine aproximadamente o valor da velocidade do automóvel no instante 8 horas e 18 minutos. Né? Já está destacado aí que o cálculo da velocidade é aproximado, pois você percebe que 8 horas e 18 minutos não está explícito nesse intervalo aqui, né? Nos tempos considerados. Mas você percebe que ele está exatamente aqui, ó, na metade desse intervalo, ou seja, entre 8 e 17 minutos, 8 horas e 19 minutos. Bom, qual é a estratégia para nós calcularmos essa velocidade média ali, né, nesse tempo, 8 horas e 18 minutos? Bom, faz muito sentido, é coerente, como esse intervalo de tempo está exatamente aqui, na metade desse intervalo, ou melhor, como 8 horas e 18 minutos está exatamente na metade, né, desse intervalo de tempo que eu circulei aqui, faz muito sentido que a velocidade nesse instante, 8 horas e 18 minutos, seja muito próximo da velocidade média entre, né, entre esse intervalo de tempo, né, a velocidade média entre esse intervalo de tempo. Então vamos lá. Então a velocidade aproximada, a velocidade média aproximada no instante 8 horas e 18 minutos é aproximadamente a velocidade média desenvolvida pelos carros aqui, entre 8 horas e 17 minutos, 8 horas e 19 minutos. Então vamos lá. Então a velocidade média ali é a variação de espaço pela variação de tempo. Okay? A fórmula da velocidade média. Que é igual a variação de espaço. Veja, o tempo correspondente ao tempo final. O espaço final é 33 metros, quilômetros na verdade, menos o espaço inicial, 30 quilômetros, dividido por... O tempo final é 8 horas e 19 e o tempo inicial é 8 e 17. Então, vamos lá, né, pessoal? Tá? 2 minutos de diferença aí, né? 2 minutos esse intervalo. E aqui nós temos quilômetros. Implica que a velocidade média nesse intervalo aí, né, é 33 menos 3 dá 3, dividido para 2 dá, vamos lá, 3 para 2 dá 1,5 km por minuto, tá bom? Ou seja, a velocidade média
aproximada ali no tempo 8 horas e 18 minutos, é exatamente, desculpa, aproximadamente 1,5 quilômetros por minuto. Muito bem, com isso, pessoal, nós encerramos essa atividade e vamos para a próxima. Então vamos lá, pessoal. Vocês percebem agora que nós já estamos diante de outra atividade, agora sobre movimento uniforme, né? E a equação horária do movimento uniforme. Certo. Então vamos lá para a questão. Aqui foi passada as questões 36, 7 e 8. Essa aqui nós vamos resolver. Tudo certo? Vamos lá. Um trem medindo 200 metros de comprimento efetua um movimento retilíneo e uniforme com velocidade de 15 metros por segundo. Letra A. Qual é o intervalo de tempo para o trem passar diante de um observador parado à beira da estrada? Movimento uniforme, pessoal. Devemos lembrar que a velocidade é constante, né? O que caracteriza o movimento uniforme é a velocidade ser constante. O corpo percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? Essa questão, e inclusive essa 38 aí, pelo desenho, estou percebendo que ela é bem interessante também. Ela vai trazer uma situação clássica. Sempre que nós falamos em movimento uniforme, aparecem questões desse tipo. Veja. O que nós temos aqui, um observador, ele está nessa posição. Tá? E aqui vai passar um trem. O que é quando nós consideramos que o trem passa diante de um observador? Esse que é uma questão interessante. Essa aqui é a trajetória. Aqui está o observador. Ou melhor, em vez de a trajetória, vamos para a trajetória não por uma seta, mas por uma estrada, né? Para ficar bem claro. Tá certo. Não é uma estrada, é um trilho de um trem. Tá? Vem lá do infinito e se esconde no infinito. Então aqui está o trem. Eu desenho esse trem aqui, será? Não. Isso não vai dar certo não. Vou tentar simplificar aqui. O trem na verdade é esse. Pronto. Representar o trem por apenas um vagão. Perceba, aqui é o ponto mais adiantado do trem. Tá? Ele coincide com a posição. Se você imaginar aqui uma reta, uma trajetória, não tem essa opção. Tudo bem. Se você considerar aqui uma trajetória, então a posição do indivíduo aí, do observador, coincide com a posição do trem. Bom, colocar arbitrariamente um zero, não importa aí a posição, tá? A questão traz a informação de que o trem tem 200 metros. Ele tem 200 metros de comprimento. Bom, se a sua parte mais adiantada está aqui, coincidindo com o zero, então a sua parte mais atrasada coincide aqui com a posição menos
200 metros, tá? O espaço aqui está dado em metros. Tem um gato aí fazendo barulho. Vamos lá. Ok? Entenderam isso? O trem tem 200 metros de comprimento. Se a sua parte mais adiantada está na posição 0, então a sua parte mais atrasada está na posição menos 200 metros. Isso tratando, observando para a trajetória, pessoal. É claro que distância, né? Essa distância aqui é positiva. Como eu disse, quando nós falamos em distância, isso é positivo. Quando nós falamos em posição numa reta, então nós falamos em valores negativos, né? Posições negativas. Tá? Essa posição aqui é negativa, menos 200 metros, mas a distância de 0 até esses 200 ou melhor, a distância do 0 até a posição menos 200 é 200, ok? Distância é sempre um valor positivo. Então, o detalhe é o seguinte, o trem terá passado o observador, e vou desenhar ele aqui, né? Ele terá tracejado, porque como se fosse uma projeção do futuro. Tá? O trem terá ultrapassado o observador quando a sua parte mais atrasada também tiver passado o observador. Agora eu pergunto, quando ele tiver ultrapassado o observador, qual o espaço que ele terá percorrido? Observe para esse ponto mais adiantado dele. Perceba onde é que ele se encontra agora. Aqui, né? O ponto mais adiantado do trem, ele se encontrará aqui. E qual é essa distância aqui? Daqui para cá é o comprimento do trem, ou seja, ele estará na posição 200 metros. Entenderam isso? Então, o móvel, quando ele ultrapassa o indivíduo, ele terá percorrido sempre o seu comprimento. Ok? Se um trem, qual o espaço que gente, quando o observador está parado, né? Se ele estiver em movimento, a coisa muda um pouco. Há uma composição de movimento aí, né? De posição. Tudo bem. Então, quero dizer o seguinte: se um trem tem. É isso, a informação é essa. Um automóvel terá ultrapassado, para ultrapassar uma pessoa parada, ele percorre um espaço correspondente ao seu comprimento. Tá? É isso. Eu estou complicando ainda mais, tentando agir no número das situações. A situação está clara aí. Então a pergunta é: qual o intervalo de tempo para o trem passar diante de um observador parado à beira da estrada? Vamos lá. Nós estamos aqui no contexto do movimento uniforme, né? E a informação que foi dada aqui é um espaço percorrido, foi dado a velocidade do trem e está sendo perguntado aqui intervalo de tempo. Aí você pensa, na cinemática, qual é a fórmula, como eu calculo, o tempo quando eu tenho velocidade e o espaço percorrido. Aí você deve lembrar, lógico, né, da equação horária do movimento uniforme. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Okay? Qual era a posição inicial do trem? A sua posição inicial era 0. Ou melhor, estou apontando para o lugar errado, né? Qual é a posição final do trem? A sua posição final é essa posição aqui, 200 metros. Qual a sua posição inicial? Inicialmente ele estava aqui, na posição 0 metros. Qual é a sua velocidade? 15 metros por segundo, foi dado na questão. Qual é o tempo? Bom, o tempo é o que nós estamos querendo calcular, né? Muito bem.
Passou uma moto barulhenta aí. Então vamos lá. Dado esses valores, a posição final é 200, a posição inicial é 0, a velocidade é 15 metros por segundo e o tempo é o que nós queremos calcular. Bom, tem uma equaçãozinha do segundo grau, agora ficou moleza, né? A física que acabou, entra um pouco da matemática agora. 15t, só trocar de membro aqui as informações, 15t igual a 200. Então t é igual a 200 dividido para 15. E quanto é 200 dividido para 15, né? Dá para dividir para 5. 15 para 5 dá 5 e 200 para 5 dá o que? Dá 40. Então fica 40 para 3. Bom, não dá exato não, né? Barulho. Do que? Deu 40 dividido para 3. Bom, eu não vou deixar nessa forma mesmo. Segundos. Ok? 200 dividido para 5 dá 40. 15 dividido para 5 dá 3. Está simplificado. Então, o trem vai levar 40 sobre 3 segundos. Gente, calma aí, eu dividir aqui. 40 dividido para 3, vai dar 1. Para 4 dá 1, baixo 0. 10 para 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. 1 não dá para dividir. Acrescento 0, vem a vírgula para cá. 10 dividido para 3 dá 3. E aí você vai perceber que vai ficar nessa brincadeira aí de 10 dividido para 3 e, né? Então a gente representa assim, pessoal, ó, quando fica, se vocês não lembram, tá? 13,3 com um tracinho em cima. Esse tracinho em cima quer dizer que esse 3 se repete indefinidamente ou infinitamente, infinitamente, né? Então nós temos uma dízima periódica. Bom, tempo é aproximadamente 13,3 segundos. Bom, tá mais fácil entender agora, né? Muito bem, resolvida a questão. Vamos para a letra B, porque o vídeo está ficando muito grande. Muito grande mesmo. Letra B, da questão 36 ainda, que diz: calcule o tempo gasto pelo trem para atravessar um túnel com extensão 1.600 metros. Agora, agora vocês percebam que não é mais um indivíduo que tem dimensões desprezíveis, né, que o trem vai ultrapassar. Nós não levamos em consideração a largura do indivíduo, né? Agora o trem vai ultrapassar é um túnel e tem 1.600 metros, bem grande. Então, o desenho está fora de proporção. Imagine que esse seja o túnel. Bom, que o trem, vou fazer o trem agora um pouco menorzinho. Ele vai ultrapassar esse túnel. Muito bem. Então, o que nós temos? De novo, bora fazer aquele raciocínio, né? Quando começa a ultrapassagem do túnel e quando termina a ultrapassagem do túnel? A ultrapassagem do túnel começa quando a parte mais adiantada do trem entrar nessa primeira parte do túnel, ok? E quando é que terá concluído a ultrapassagem?
Resolvido. Muito bem. Como eu disse, quando começa a ultrapassagem do trem? Quando a parte mais adiantada do trem entrar no túnel, né? E quando é que a ultrapassagem será concluída? Quando a parte mais atrasada do trem sair do túnel. Então, eu vou fazer aqui o trem tracejado, indicando que é algo futuro. Esta aqui é a parte mais atrasada do trem. Então, vamos... Então, vocês percebam que o espaço percorrido é o... Ok. É o segurança aí da rua. Então, vocês percebam que o espaço que o trem vai percorrer para ultrapassar o túnel é o seguinte. Olha só para essa parte mais adiantada. Ela vai entrar no trem, percorrer toda a... Desculpa. A parte mais adiantada do trem. Ela vai entrar no túnel, percorrer todo esse túnel que tem 1.600 metros, né? E depois aqui a parte mais adiantada. E o trem só terá saído quando essa parte mais atrasada do trem sai também, ou seja, quando ele percorrer todo esse comprimento equivalente ao comprimento do próprio trem, ou seja, esses 200 metros. Não coube ali, né? Esse intervalo aqui que é 200 metros, tá bom? Pensem sobre isso, isso aí é muito interessante, para entendimento e resolução de questões. Quando inicia a ultrapassagem, quando finaliza e qual o espaço total percorrido, tá? Então, vocês percebem o seguinte: quando é um corpo de dimensões desprezível como uma pessoa, o trem vai percorrer, ultrapassará o indivíduo sem levar em consideração as dimensões do indivíduo, ou seja, somente a dimensão do trem. No caso aqui é 200 metros, né? Quando é um corpo extenso, como um túnel ou outro trem, por exemplo, leva-se em consideração que está parado, né? A ultrapassagem, o espaço que o trem vai percorrer para ultrapassar, corresponde o comprimento desse corpo extenso, no caso o túnel de 1.600 metros, mais o comprimento do próprio trem, no caso 200 metros. Ou seja, um total de 1.600 metros que o trem vai percorrer para ultrapassar o túnel. Ok? Então, letra B. Calcule o tempo gasto pelo trem para atravessar um túnel com extensão 1.600 metros. Bom, então a questão se resume à anterior. Agora, posição final, a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. É a mesma questão anterior. A posição final, veja, digamos, aqui iniciou a ultrapassagem, se aqui é a posição 0, a ultrapassagem terminou naquela posição aqui, né? Que corresponde o quê? 1.600 metros mais 200 metros do trem, ou seja, aqui eu tenho 1.600, desculpa, 1.800 metros, que é os 1.600 do trem mais 200 do 1.800 metros, que corresponde a 1.600 metros do trem mais do túnel, mais 200 metros do trem, 1.800 metros. Eita! Então aqui posição inicial, posição final. A posição final é 1.800, a posição inicial é 0, fica mais fácil calcular. A velocidade do trem, nós sabemos que é 15 metros por segundo, a questão deu aqui em cima. E o tempo é o que nós queremos saber, né? O tempo de ultrapassagem. Veja, 15t igual a 1.800, eu estou apenas trocando os números de membro
da equação para manter a variável no primeiro membro. Então nós temos 1800 dividido para 15. Quanto é 1800 para 15? Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Vou fazer aqui mesmo. 1800 dividido para 15 igual a 120. O tempo é igual a 120. 120 o que, pessoal? O tempo está medido em que aqui? O tempo está medido em segundos. Como é que eu sei disso? Porque a velocidade está dada em metros por segundo. Tá, ok? Aqui eu só então, aqui só trabalho com metro em segundo. Então, eu só posso obter o tempo em segundos, né? 120 segundos ou 2 minutos. Ok? Então, o trem vai precisar de 120 segundos para ultrapassar o túnel. Muito bem. Pensem sobre essas questões de ultrapassagem, elas são muito requisitadas. Vestibulares, Enem. Se bem que Enem não costumo ver com muita frequência não. Mas em concursos e vestibular, sim. Questão 37. O gato aí. Exal, Minas Gerais. Um trem viaja por estrada retilínea com velocidade constante de 36 km por hora. Calcule o comprimento do trem, sabendo que leva 15 segundos para atravessar uma ponte de 60 metros de comprimento. Tá? Aqui estou a questão, pausa o vídeo se precisar para entender melhor a questão. Então a situação agora é similar à questão 36. Qual é a diferença? Que agora nós não queremos calcular o tempo, né? Nós queremos calcular o comprimento do trem, não mais tempo, mas comprimento. E agora não é mais trem e indivíduo ou túnel, é um trem e uma ponte, né? É muito similar. Não interessa se ele vai ultrapassar um túnel ou uma ponte, tá? Porque eles estão parados, né? Então é equivalente. Então vamos lá. Vou fazer aqui um pequeno esboço. Está aqui a ponte. Tá feia essa ponte, né? Eita. Vamos simplificar, pessoal. Tá aqui a ponte. Imagine que essa é a ponte, né? Então, aqui é a estrada. Eu vou colocar bem aqui um tracinho indicando que aqui começa a ponte e aqui termina a ponte, então a estrada, tá bom? Só para deixar bem claro. Aqui o trem, então ele está bem no limite aí da divisão entre a ponte e a estrada. Esse trem agora apareceu um ônibus, né? Mas considere um trem aí, pessoal. Tá aqui. Na verdade, esse trem aqui, vou fazer ele tracejado indicando que é uma projeção do futuro, tá bom? Então, mais ou menos. Vou pensar melhor em desenho. Pensar melhor sobre o desenho, tá bom? Rever esses conceitos aí. Então, pessoal, bem aqui começa a ponte, para deixar mais claro. Aqui começa a ponte. Na verdade, eu posso indicar essa ponte em vermelho. Fica mais intuitivo, né? É mais visual. Pelo visual. Aqui o desenho não foi
Então, ali nós temos um instante que ele começa a ultrapassagem da ponte, em seguida a sua parte mais adiantada está aqui a sua parte mais adiantada, tá? A parte mais adiantada é um ponto, o ponto mais adiantado do trem. Então nós sabemos que a ultrapassagem começa quando seu ponto mais adiantado alcança a ponte e a ultrapassagem termina quando seu ponto mais atrasado do trem deixa a ponte, tá bom? Então, qual foi o espaço que ele percorreu? O espaço que ele percorreu corresponde, olhando para esse ponto, né? Qual foi o espaço que esse ponto percorreu? Ele percorreu o espaço correspondente à ponte, percorreu esse espaço correspondente ao comprimento da ponte, mais esse espaço aqui, ó, correspondente ao comprimento do próprio trem. Bom, a questão diz que a ponte aí tem o que? 60 metros e o trem certo. Ele quer saber o comprimento do trem, né? Opa, aqui eu vou chamar de X, né, pessoal? Comprimento, eu vou chamar de X, por exemplo. Tá bom? A questão é saber o comprimento desse trem. Eu não sei agora. Mas eu tenho uma informação que eu não tinha antes, que era o tempo, que é o tempo de travessia. Então vamos lá para a fórmula. Se está difícil, vamos olhar para a fórmula, ver o que nós temos e o que nós precisamos. Posição final, a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. O que eu quero calcular, pessoal? Eu quero calcular o x, né? O que é o x aqui? A posição final ou a posição inicial? É interessante. Vamos lá. Eu posso considerar que o espaço total percorrido é 60 metros mais x, né? O delta S é 60 mais x, tá? Onde aqui nós temos a posição inicial, o S0, e aqui nós temos a posição final, o S. Não é isso? Então, ΔS, se eu quero relacionar a posição final e posição inicial, é só relacionar o ΔS, né? Eu tenho essas informações aí. Para facilitar o cálculo, eu posso dizer que a posição inicial é igual a zero. Bom, isso não faz diferença, porque o cálculo aqui não é saber qual a posição final e posição inicial necessariamente, né? Se, por quê? Porque fica mais fácil calcular. Se aqui a posição inicial zero, daqui para cá, esse espaço. Então, tem qual comprimento? Então, qual seria essa posição final? Veja, essa posição final é 60 mais x. Vocês concordam comigo? Entenderam isso? Se aqui é zero, a posição inicial é zero, qual é essa posição? Daqui para cá corresponde o comprimento da ponte mais o comprimento do trem, ou seja, 60 mais x. 60 mais x é a posição final. Então, vamos lá. Vamos substituir, né? A posição final é 60 mais x, onde x é o comprimento do trem que eu estou querendo calcular, é igual à posição inicial, considerei zero, mais a velocidade do trem, a questão deu, né? A velocidade do trem, 36 km por hora. Espero que vocês estejam percebendo aí alguns detalhes. E o tempo de travessia, né? Que é
15 segundos. Tem algumas coisas aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham percebido que ora eu trabalhei com o espaço em metros. Essa velocidade aqui, ó, aqui na questão, a velocidade está em quilômetros por hora, né? O tempo está em segundos, tá? Aqui o tempo 15 segundos. Espero que vocês tenham percebido isso, tá bom? Se a velocidade está em quilômetros por hora, então eu tenho que trabalhar com espaço em quilômetros e o tempo em horas, tá? Mas aí você se pergunta, é mais fácil converter segundos em horas, 60 metros mais x metros em que tá distância, que é metros, em quilômetros, ou é melhor converter aquela velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo? Aí toda a distância fica em metros e todo o tempo fica em segundos. Não é melhor? Então vamos lá. Como é que eu converto 36 quilômetros? Vamos olhar. Desculpa. 36 quilômetros por hora em metros por segundo. Para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido para 3,6. E quanto é 36 dividido para 3,6? Dá 10. Então, isso aqui é igual, ficou sem espaço, isso aí é igual a 10 metros por segundo. 36 km por hora é 10 metros por segundo. Eu dividi por 3,6, tá bom? Opa, então eu venho aqui, ó. Coloquei aqui de propósito para destacar essa informação. 10, a velocidade 10 metros por segundo, tá? Então o espaço está em metros e o tempo está em segundos. Pronto. Vamos resolver isso aí? Simplificar aqui, 60 mais x igual a 10 vezes 5, 10 vezes 15, 150. Né? Como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? Isola a letra, né? Então, o 60 vem para o segundo membro, negativo. Eu vou dizer assim, não vou me estender muito na matemática não. Então, o 150 menos 60 dá 90, né? 90 o quê? Metros. O espaço está em metros. Agora, x, 90, quem é x? X é o comprimento do trem, né? Ou seja, o trem tem 90 metros de comprimento. Tá? É muito, pessoal, 90 metros de comprimento para um trem? Não, não é. 90 metros não é muito para um trem. O trem tem muito mais metros. Parece que trem chega a quilômetros. Trem cargueiro chega a quilômetros, parece. Assim eu ouvi falar, nunca medi um trem, não. Tá bom? Então é bem possível mesmo, o trem é coerente. Muito bem, pessoal, vamos resolver agora a questão 38. Diz o seguinte: dois trens se deslocam sobre trilhos paralelos em movimento retilíneo uniforme. Está aí a figura dos trens. Letra A, determine, letra A, o intervalo de tempo para que um trem ultrapasse completamente o outro, a partir da posição indicada na figura. Muito bem, na figura que nós temos um trem, vamos chamar aqui de um trem A e um trem B. Eu vou usar essa mesma figura aqui, tá? É um trem A e um trem B. Vocês percebam que o trem A inicia a travessia do trem B, certo? O trem A é o que está atrás e o trem B é o que está na frente. Ele inicia porque o seu ponto mais avançado alcançou o ponto mais atrasado do trem B. Okay? Então iniciou a travessia. A questão quer saber o tempo
que o trem A vai levar para ultrapassar o trem B, né? E vai ultrapassar? Vai sim, porque mantido as condições, o trem A tem velocidade de 20 metros por segundo e o trem B tem velocidade apenas de 15. Está mais lento, né? Logo ele vai ultrapassar. Iniciou a travessia. O trem A tem 32 metros e o trem B tem 40 metros. Como é que nós vamos resolver essa questão? Encontrar o tempo de travessia. Vocês percebam que ela é até similar às questões. É um pouco parecida com as questões que nós respondemos antes. A diferença é que agora os dois estão em movimento, né? Mas vocês concordam comigo que quando o trem A tiver ultrapassado o trem B, a sua posição, não sei qual é a posição que eles vão assumir, mas a posição do trem A será 32 metros a mais do que a posição do trem B? Concordam comigo? Por quê? Vejam, está aqui o trem A, com os 32 metros, e está aqui o trem B com um pouco maior, né? 40 metros. Tá? Aqui o ponto mais adiantado do trem A, né? Iniciou a travessia. Vocês concordam comigo que quando o trem A tiver ultrapassado, vamos chamar aqui de A e aqui de B, tá? O trem A tiver ultrapassado o trem B, será mais ou menos isso aqui, ó. Tá aqui o trem B, tá aqui o trem A, ou seja, qual a posição final do trem A em relação ao trem B? Bom, trem B, ele estará na frente uma distância equivalente ao seu próprio comprimento, né? O trem A vai estar na frente do trem B, uma distância equivalente ao seu próprio comprimento. E qual é o comprimento do trem A? 32 metros. Tá bom? Então, numa situação final, né, a posição final do trem A será igual à posição final do trem B, só que mais esses 32 metros. Okay? Daqui para cá, o trem A tem 32 metros. Ok? Então, eu não sei qual é essa posição, mas eu sei que o trem A terá a posição do trem B mais 32 metros à frente. Eu sei disso. Muito bem. Veja, nós já sabemos que nós vamos resolver isso aqui através da equação horária da posição do movimento uniforme. Então vamos descrever o movimento uniforme do trem A da seguinte forma: a posição final do trem A é igual à sua posição inicial do trem A mais sua velocidade vezes tempo. Uma equação genérica do trem A aí, né? E com a posição final do trem B é igual à posição inicial do trem B mais a sua velocidade do trem B, né? Vamos chamar aqui a velocidade do trem A, que é a velocidade do trem B, vezes o tempo. Tá? Vamos considerar que a princípio esta seja a posição zero. Professor, mas por que zero? Por que você não colocar aí um 10, um 100? Pode colocar? Pode, não faz diferença, desde que você entenda o que está fazendo. Eu coloquei zero porque é mais fácil calcular. Se eu considero o zero como a posição inicial do trem A, né? Aqui eu vou colocar um zero, ou seja, fica fácil calcular com zero. Mas se eu colocar a posição inicial do trem A igual a 100, né? Eu tenho que colocar o 100 aqui. Mas eu tenho que saber que se aqui é a posição 100, então com a posição do trem B, esses 100 metros mais esses 40. Então estará bem aqui, ó, 140 metros. Percebe? Dá certo. Só tem que fazer a compensação na posição do trem B. Agora vocês percebem que colocar ali o zero e deixar as coisas um pouco mais simples, né? A segunda posição mais simples seria colocar o zero bem aqui, ó.
Então, nesse caso, aqui seria a posição 32 metros. Aqui a posição 32 metros. E aqui a posição o que? 32 mais 40, 72 metros. Também dá certo. Mas o caso mais simples, bom, eu achei pelo menos. Eu achei não, esse é um fato. Dizer que aqui é zero, que pelo menos a posição do trem A é zero. E a posição do trem B ficará o número inicial do trem B será o número pequeno também. Vamos substituir, né? Então a posição final do trem A, não sei qual é, SA, igual a posição inicial do trem B, eu considerei que é zero, mas a velocidade inicial do trem B, desculpa, do trem A, né? Nós estamos aqui na equação do trem A. Qual é a velocidade? É 20 metros por segundo. O trem A tem uma velocidade de 20 metros por segundo e o tempo é o que nós queremos calcular. A posição final do trem B, indicamos, não sabemos qual é ainda, mas a posição inicial, bom, isso aqui é 0 metros, daqui para cá, né, tem que 40 metros. A posição inicial do trem B é 40 metros. A sua velocidade é 15 metros por segundo e o tempo nós vamos calcular. Tá bom? Bom, existem algumas formas de você... Aqui é álgebra, aqui acabou a física, pessoal. Aqui é álgebra, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a posição... Vou chamar isso aqui de primeira equação. Isso aqui de segunda equação. Tá bom? E vou subtrair a segunda da primeira, ou seja, a 1 menos a 2. E aí você subtrai a segunda da primeira. Isso aqui será igual ao que? SA, né? Igual a... Gente, zero aqui, né? Repetindo. 20t. E quem é a segunda equação? SB igual a... Bom, vou trocar aqui o 15t e o 40 de posição. Só para colocar o 15t abaixo do 20t, tá bom? Mais 40. Então, repeti as equações e coloquei uma abaixo da outra para subtrair uma da outra. Quanto é SA menos SB? Gente, vem aqui. Nós já vimos algo, né? SA menos SB. O professor aqui está... E se eu escrever assim, ó, passar isso aqui para o primeiro membro, SA menos SB é igual a quanto? 32, né? Entendeu? Beleza? (32), tá bom? Então SA menos SB é 32. 20t menos 15t, eu estou subtraindo, não esqueça, dá igual a, isso aqui dá o que? Dá 5t. E 1 menos 40, porque tem 1, não tem 1, né, pessoal? Aqui é 0, não tem nada para subtrair aqui. Então 0 menos 40, gente, menos 0 menos 40. Dá menos 40, né? Não tem... Vamos reescrever essa equação aqui, eu vou chamar de equação 3. Reescrevendo a equação 3 aqui. Colocando a letra do primeiro membro, agora aqui é um 5. 5t é igual a 32, o 40 vai positivo. Então 5t é igual ao que? 72, né? Então t é igual a 72 dividido... Tá meio torto isso aqui. É igual 72 dividido para 5. Quanto é 72 para 5? Vou fazer aqui rapidamente. 72 dividido para 5 igual 14,4. Então esse tempo t é igual a 14,4 que, pessoal? Olha para os dados da questão, nós só estamos trabalhando aqui com tempo, com distância em metros e tempo em segundos. Então aqui só pode ser tempo em segundos, né? Ou seja, o trem A vai
mantendo essa velocidade constante, assim como o trem B, ele vai levar 14,4 segundos para partir dessa configuração aqui, ó, de início de ultrapassagem para final de ultrapassagem, ok? 14,4 segundos é o tempo de travessia. E na letra B está pedindo o quê? Determinar o quê? O correspondente deslocamento de cada um dos trens. Muito bem. Como é um cálculo pequeno, eu vou fazer aqui abaixo, tá? Blá, 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 blá. Aqui. Ó, qual o deslocamento de cada um dos trens? Quanto o trem vai se deslocar? A equação do seu movimento é a posição final do trem A é igual a sua posição final do trem A igual a sua posição inicial. Aqui, né? Vamos usar essa forma já aqui simplificada, na verdade. Não preciso pegar uma fórmula maior, já tá mais simples, né? Então vamos lá. A posição final do trem A é igual a 20 vezes o tempo. A posição final do trem A é igual a 20 vezes o tempo. Nós achamos um tempo de 14,4. Então a posição final do trem A é igual a 20 vezes 14, 2 vezes 14,4 dá 28,8, ou seja, 288 metros, né? Perfeito. Gente, ele quer saber o deslocamento, não é a posição final, né? O correspondente deslocamento de cada um dos trens. Bom, gente, o que é o deslocamento? É a variação de espaço, que é a posição final menos a posição inicial do trem A, no caso aqui, né? Então essa variação de espaço é igual. A posição final é 288 e a inicial consideramos zero. Portanto, o seu deslocamento mesmo é esses 288 metros. Vou fazer aqui o da letra B. Coisa, hein? Mais ou menos. Qual é a posição final do trem B? Aqui é a equação. A mais simples, né? A posição final do trem B é igual a 15t mais 40. A posição final do trem B é igual a 15 vezes o tempo que durou a travessia total foi 14,4 segundos mais 40. Então a posição final do trem é igual ao que? 15, vou fazer aqui na calculadora, 14,4 vezes 15, 216. A posição final dele foi 216 metros. E seu deslocamento, pessoal, é a posição final do trem B menos a posição inicial dele mesmo, né? O seu deslocamento a posição final é 216 metros e sua posição inicial, qual era a posição inicial do trem B, pessoal? Sabendo, né? Aqui para cá tem 40 metros. O seu ponto mais adiantado a princípio estava 40 metros, ou seja, a posição inicial dele é 40. Então essa variação de espaço ou deslocamento é a mesma coisa. Quanto é 216 menos 40? Dá 160, 176. 176 metros. Pronto? Respondido a letra A, respondido a letra B, da questão 38 da segunda atividade, como combinamos a princípio. Ok? Pessoal, é isso aí. Estudem essas questões, revisem o que vocês não tinham entendido, tá bom? Isso é importante para
o aprendizado de vocês, revisar as questões. É muito importante resolver questões, porque é na resolução das questões que a gente fixa o conteúdo, né? Eu mesmo já me enganei várias vezes achando que sabia. Quando é cobrado, a gente sente nossas limitações, né? Na universidade é assim. Durante a aula tá tudo bem, quando nós partimos para as questões, a gente percebe que não entendeu muito bem, para falar a verdade, né? Então, é, a resolução de questões, ela também vem para fixar e para complementar aquilo que não foi dito na aula, tá bom? Lembre-se disso. Um estudante de física também tem que gostar de resolver questões, tá? Então, até a próxima, pessoal.